Vamos seguir agora ao vivo para Brasília. O Partido Cidadania decidiu não renovar a federação com o PSDB. Vamos acionar a Aline Beckett, que tem mais informações sobre isso para nós. Aline? O que aconteceu, Lívia, é que o Partido Cidadania decidiu por unanimidade deixar a federação que tinha com o PSDB. Os dois partidos tinham uma aliança formal desde as eleições de 2022, portanto, trabalhavam ali em conjunto, agindo como um bloco único. Porém, integrantes do Partido do Cidadania começaram a reclamar da perca de protagonismo do partido, inclusive da perda de espaço para o PSDB em algumas pautas, o que resultou na perda de representantes de toda a natureza, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e prefeitos. O partido ficou com déficit aí em relação a esses representantes. Depois o partido decidiu, então, sair dessa federação do PSDB. Quem falou sobre isso foi o presidente nacional, Conte Bittencourt. Ele disse que agora o Cidadania vai passar por um processo de recuperação de identidade e vai decidir se vão concorrer às eleições de 2026 sozinhos ou se vão procurar uma outra aliança, um outro partido ou bloco que sigam os mesmos ideais que o Cidadania. Internamente, o partido discute temas importantes como democracia, crise climática e também a questão do combate a privilégios, especialmente sobre supersalários, o que o partido enfatiza aí a busca de combater essa distorção do funcionalismo público. Quem chegou a comentar sobre isso também foi a Juventude do Cidadania, que se manifestou dizendo que o partido é de centro democrático e que busca agora combater as desigualdades sociais do país e, inclusive, combater a polarização política para discutir os problemas reais do país. A gente segue por aqui, então, acompanhando essa expectativa, essa trajetória do Cidadania agora, daqui para frente, sem a federação com o PSDB. Eu volto com você, Lívia. Muito obrigada, Aline Beckett. Deise Ciocari e Cristiano Beraldo. No fim das contas, Deise Ciocari, não tem nada a ver com pautas, não tem nada a ver com princípios. Os partidos não se unem e não se separam por causa disso aqui no Brasil. O que houve foi que o Cidadania sentiu que estava perdendo espaço para o PSDB. E aí romperam. Simples assim. É muito mais simples do que parece, né, Lívia? E esse rompimento, ele reflete uma reconfiguração muito mais ampla desse centro político brasileiro aí que esfacelou aí com o PSDB, né, que há anos enfrenta dificuldades para se posicionar de uma maneira mais competitiva diante da polarização entre a esquerda e a direita. Então, esse movimento, a gente percebe nele uma exposição dos limites do modelo de federação partidária no Brasil, né, que foi concebido justamente para reduzir a fragmentação do sistema, mas na prática ele tem gerado muitas tensões políticas e praticamente inviabilizado projetos políticos conjuntos, né? Então o enfraquecimento dessa federação ele não pode ser analisado de uma forma isolada, né? Ele faz parte, Lívia, de um processo muito mais amplo de crise desse centro político brasileiro, né? Que começou ali com aquele colapso do PSDB nas eleições presidenciais de 2018 e se aprofundou muito com a ascensão do bolsonarismo. Então, desde então, a gente viu partidos que historicamente se posicionavam como moderados entre direita e esquerda, enfrentando dificuldades para se reinventar e permanecer relevantes. E foi isso, como você falou na sua fala aqui, Lívia, foi isso que aconteceu. A Cidadania perdeu espaço, não consegue se posicionar de forma estratégica e aí precisa repensar toda a sua estrutura, né? Então, se o objetivo disso era consolidar siglas pequenas dentro de blocos políticos mais organizados, o efeito tem sido o oposto. Pois é, a gente precisa lembrar também, Deise, da eleição de 2022, onde o PSDB usou dinheiro público, mais de 10 milhões de reais, para realizar prévias que escolheria o seu candidato a presidente da República. Essas prévias disputadas entre João Dória, então governador de São Paulo, e Eduardo Leite, então governador do Rio Grande do Sul, foi vencida por Dória. E no tapetão, a presidência do PSDB, na época, resolveu simplesmente cancelar, jogou água no resultado daquelas prévias, mostrando que o partido não tinha nenhum interesse em respeitar a vontade dos seus filiados que votaram nas prévias. Enfim,
uma série de decisões erradas levaram o PSDB a se tornar hoje um moribundo da política brasileira, um partido que é desimportante a ponto de o próprio Cidadania querer encerrar esse processo de federação. Cidadania, que é um partido como tantos outros que existem no Brasil, sem nenhuma bandeira específica, não tem, ninguém conhece alguém que diz, eu sou Cidadania, eu defendo as pautas do Cidadania, até porque os próprios filiados, em geral, não fazem a menor ideia quais são efetivamente as pautas defendidas para valer do Cidadania, que se comporta sempre como aquele partido que vai se compondo, fazendo alianças conforme os interesses regionais, porque querem espaço político e, sobretudo, querem melhor oportunidade para eleger bancada de deputado federal, porque é isso que traz o dinheiro público que financia os partidos e financia as eleições. É tudo sobre dinheiro, é tudo um cálculo para saber qual é a estratégia para eu ter mais deputados federais e, a partir desse número de deputados federais, ter mais dinheiro para financiar a atividade partidária.